Meu nome é Maria de Fátima Medeiros de Souza, sou pós-doutoranda da Universidade de São Paulo. O título dessa apresentação é A Flora Brasileira nas Notações Botânicas de José Joaquim Freire, o percurso de uma coleção. Na imagem, observamos a árvore Naucleopsis, registrada pelo artista português José Joaquim Freire, durante a viagem filosófica liderada pelo naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira. O percurso dessa viagem envolveu, né, as capitanias de Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, entre os anos de 1783 e 1793. Os objetivos eram mapear as regiões pouco conhecidas dos colonizadores, recolher objetos etnográficos, observar os modos de vida dos povoados, além de constituir um acervo iconográfico e natural do reino animal, vegetal e mineral. A obra faz parte da coleção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E também fizeram parte dessa expedição os artistas Joaquim José Codina, além do Joaquim Freire, né? E o jardineiro botânico Agostinho Joaquim do Cabo. Neste estudo, eu proponho considerar as ilustrações botânicas a partir da perspectiva da história da arte, né? Segundo a metodologia que é fundamental, né, para a obra do José Joaquim Freire, pois considera os contextos da produção das pranchas botânicas e possibilita tratar da circulação da extensa coleção da viagem filosófica. Agora a gente vai falar um pouquinho do percurso da coleção, né? Do registro até a publicação, que foi um longo percurso. A trajetória, ela é muito complexa, né? Então, estudar aspectos dessa trajetória é importante, né? Porque trata de um período muito marcante para a história natural no contexto luso-brasileiro, que foi o final do século XVIII, além de trazer questões sobre o trânsito dos objetos em diferentes coleções e contextos históricos. Desde a produção até a edição de parte de todo o material, passaram-se 100 anos. Durante o percurso, muitas obras foram enviadas por Alexandre Rodrigues Ferreira ao Museu da Ajuda. Expedicionários também fizeram relatórios semanais e mensais, a fim de apresentar o andamento da viagem. Esses documentos incluíam as descobertas científicas, estudos preliminares das coleções, dados sobre a rota percorrida pelo grupo, coleções naturais, entre outros documentos. Antes de seguir para Portugal, as coleções circularam no Brasil de capitania em capitania. Houve uma série de dificuldades, né, como para o acondicionamento das coleções naturais, por isso que a preparação do material era muito importante. Além disso, o registro visual era também um dos meios mais relevantes, né, para o registro da flora e para o conhecimento também. Apesar disso, muitas perdas ocorriam, e é por isso que o registro é um dos meios mais importantes, um dos espólios, né, dessa coleção que é mais relevante também. A viagem filosófica foi um empreendimento ambicioso e contou com equipamentos para o registro topográfico e uma bibliografia de referência. Prevalecem os registros botânicos, no material colhido e registrado pela expedição. Segundo o panorama internacional, interessavam os usos medicinais e ornamentais das plantas, né? Os espécimes colhidos seguiam para o Jardim Botânico da Ajuda, caso fossem ornamentais, e para Coimbra, quando eram identificadas propriedades medicinais. Seguindo o panorama internacional, interessavam os usos medicinais, né, como a gente falou, né? E aí eu vou falar também um pouquinho da propagação de impressos de coleções botânicas, né, do fim dos 700, né? Especialmente as publicações dos florilégios, livros ricamente estampados com gravuras coloridas à mão, que constituem referências visuais para as ilustrações científicas da viagem filosófica. A representação de arranjos florais se consolidava a partir da difusão das coleções naturais e visuais de Joseph Banks. Além disso, a enciclopédia também e os cadernos de viagem também eram grandes
eram importantes acervos visuais a serem acessados pelos expedicionários. José Joaquim Freire já havia participado de outros empreendimentos também. A formação, né, do corpo técnico da expedição também era essencial, né, pois inúmeras plantas não podiam ser acondicionadas e enviadas. Assim, o registro visual era um meio largamente usado para obter informações da flora. Pouco se sabe a respeito da formação de Freire. Alguns documentos atestam sua passagem pelo Real Gabinete de História Natural da Ajuda e pela fundição do Real Arsenal do Exército, instituições onde desenvolveu desenhos e ofícios da gravação em metal. O acervo visual de Freire é vasto. Abarca estudos cartográficos, prospectos militares, ilustrações botânicas, além de estudos de insetos, mamíferos, entre outras tipologias. O extenso acervo colhido pela viagem filosófica permaneceu sob os cuidados de Freire, que procurou publicar, porém sem sucesso. Após a ocupação francesa, em 1808, essa coleção se dispersou. Com a ajuda do naturalista Saint-Hilaire, o acervo foi levado à França, onde parte dos espécimes secos colhidos durante a expedição encontra-se no Museu Natural de Paris até hoje. Em 1815, os manuscritos de Ferreira foram transferidos para o Museu Real da Ajuda, até que em 1838 foram levados para o Museu Real de Ciências. Essa transferência entre os citados museus ocorreu devido a uma tentativa de publicação, que novamente não se concretizou. Após inúmeras perdas, parte do acervo dos manuscritos foi recuperada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Os desenhos de Freire somam um total de 408, sendo que a maior parte deles é formada por ilustrações botânicas. Outras instituições, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu Bocage de Lisboa, abrigam o espólio da viagem filosófica. Em 1808, por intermédio de Dom Pedro II, a obra Diário de Viagem Filosófica pela Capitania de São José do Rio Negro foi editada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Posteriormente, entre os anos de 49 e 52, o montante foi destinado à edição dos manuscritos, por iniciativa do Ministério da Cultura. Entretanto, nenhuma dessas ações foi bem sucedida. 20 anos mais tarde, em 1971, houve mais uma tentativa de publicação da viagem, dessa vez patrocinada pelo Conselho Federal de Cultura. Como resultado desses esforços, foram publicadas 2 edições das Memórias de Ferreira e 2 tomos com a iconografia da viagem. Após uma série de esforços, a obra do referido naturalista foi editada em quase sua totalidade a partir de 2006. É importante destacar que grande parte das coleções produzidas pelos expedicionários, pelas expedições científicas de modo geral, não foi completamente editada. Diversos fatores podem ser pontuados para explicar esse fato, dentre os quais os altos custos que envolvem a publicação dos álbuns ilustrados, pois a gravação das estampas, segundo critérios estéticos e científicos, eram entraves importantes. A trajetória da coleção de desenhos de José Joaquim Freire da Biblioteca Nacional, como parte da viagem filosófica, revela os esforços empreendidos por diferentes personalidades históricas e instituições para manter esse material em suas coleções ou para tornar público o acervo colhido na viagem. Até o momento, ainda há muito material a ser pesquisado, mas o que fica do percurso dessa coleção é a consolidação de sua relevância documental e iconográfica para o estudo da história natural no contexto luso-brasileiro. Muito obrigada.